Então hoje, página 221, 222, página 221, o título é Epístolas Gerais, parte 1. E na página 222, nós teremos aqui o primeiro assunto sobre essas epístolas gerais, né? Nós falamos aí as epístolas de Paulo, né? Que é as epístolas do cárcere, as epístolas pastorais, falamos também da carta aos Hebreus, a epístola híbrida, né? Que é 1 e 2 Timóteo, e agora nós vamos estar falando sobre as epístolas gerais, né? O restante das epístolas, e as epístolas gerais começam aí, né, com Tiago, é a primeira das epístolas gerais. Nós temos aí também 1º e 2 Pedro, e 1º, 2º e 3º João, e a epístola também é de Judas, ficando para o final o livro de Apocalipse. Então, vamos aí ver algo sobre isso. Antes disso, é importante, irmão, dizer que essa questão de divisão das epístolas, das cartas, é apenas uma forma para estudo, para entender melhor, para ter uma ideia assim contextualizada, né, de como é a Bíblia, porque na maioria das vezes a gente olha a Bíblia como um livro, né, um bloco, e no entanto a Bíblia tem toda uma história, né, de cada livro, os acontecimentos têm uma sequência, tem um momento, tem um contexto. Então você pode entender a Bíblia assim como esse mistério, e você não sabe pormenores dele, dá para ser salvo assim, sem problema, dá para ser crente, né, só vendo a Bíblia dessa forma, mas tem a possibilidade de a gente saber a Bíblia observando assim as classificações, os blocos de livro, o momento de cada livro, o porquê de cada livro. E é isso que a gente está fazendo, certo? É isso que a gente está fazendo. Então hoje nós vamos aí com as epístolas gerais. O que quer dizer isso, epístolas gerais? O termo epístolas gerais ou católicas é utilizado para se referir ao grupo formado por 7 epístolas: Tiago, 1º e 2 Pedro, Judas, 1º, 2º e 3º João, né? Então esse grupo ele forma aí as 7 epístolas chamadas de epístolas gerais ou epístolas católicas, né? A palavra católico aqui não tem nada a ver com a Igreja Católica. Católico aqui quer dizer universal. Aliás, a palavra católico sempre quer dizer universal. A Igreja Católica se apropriou disso, desse nome, pelo fato de eles acharem, né, que a sua igreja estava espalhada em todo o mundo, ou deve se espalhar em todo o mundo e se tornar universal. Infelizmente, a Igreja Católica está em grande parte do mundo, né? Então a palavra católico quer dizer universal. Então as epístolas podem ser chamadas também de católica por serem gerais ou universais. Serve para todos, né? Todas as pessoas e todos os credos. O termo utilizado pela primeira vez por Eusébio de Cesareia, que é um grande historiador, se vocês puderem adquirir um livro, um material desse historiador, vai ajudar muito na compreensão da própria Bíblia. Indica que as obras incluídas nesse grupo foram endereçadas não a um grupo determinado de igrejas ou pessoas, mas a todas as igrejas cristãs. A exceção fica por conta de 2º e 3º João, que, por serem endereçadas a pessoas em particulares, não deveriam estar incluídas entre as epístolas gerais. Entretanto, desde há muito tempo foram consideradas como parte integrante de 1º João e, consequentemente, passaram a ser relacionadas entre as gerais, né? Então essa é a definição, epístolas gerais, porque elas foram escritas sem um endereço específico. As outras, a gente viu que foi para uma pessoa, a Epístola de Filemon, a outros para igrejas em diferentes lugares, para Colossos, para Filipenses, né? Para Filipos, ou para Éfeso, né? Ou para os romanos, ou para os coríntios. Então eram epístolas direcionadas. Essas aqui não são direcionadas especificamente a um lugar ou pessoa, por isso são chamadas epístolas gerais.
Entre elas está a primeira aí que nós vamos ler, aprender sobre ela, a de Tiago. Tiago aqui, o meio-irmão do Senhor. Né? E Tiago, esse Tiago aqui não é apóstolo. Né? Já está isso bem definido, resolvido, que não é o apóstolo Tiago, e sim o irmão de Jesus, ou meio-irmão de Jesus. A primeira das epístolas gerais, Tiago, é considerada a mais prática das epístolas do Novo Testamento. Seu conteúdo visa orientar seus leitores, conduzindo-os diante das dificuldades da vida e a permanecerem firmes entre as provações que punham sua fé à prova. Tiago, que não deve ser confundido com o apóstolo Tiago, filho de Alfeu, divide a epístola em 5 partes. Na primeira, aborda as questões referentes às provações e à maturidade que o cristão deve ter. Na segunda, a segunda parte, ele trata do cristianismo verdadeiro, que pratica a palavra e que considera atentamente a lei da liberdade e se preocupa com os semelhantes. Afinal, esta é a religião pura e imaculada, ou sem mácula. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Na terceira divisão, ele discute acerca das dissensões que haviam dentro da igreja, ressaltando os efeitos danosos de uma língua não refreada. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. 4:11, né? Na quarta divisão, ele trata das questões que envolvem a cosmovisão cristã. Na quinta e última parte, expõe suas exortações finais. Né? Dá para perceber, de maneira bem clara, que a epístola de Tiago é uma epístola, né, prática, tratando da vida cristã, conselhos para a vida cristã, problemas do dia a dia da igreja, né, dos cristãos daquela época, principalmente sobre as perseguições. Então ele incentiva, né, os cristãos daquela época a ficar firme. Ele fala assim: bem-aventurado é o varão que é provado, porque depois de aprovado receberá, né, um galardão, uma recompensa do Senhor Deus. Na verdade, né, essa provação que Tiago está falando, ele está se referindo à perseguição, né, do Império Romano contra os cristãos. Para os nossos dias, isso vai significar as nossas dificuldades da vida cristã, né, os problemas com relação às leis do país, com relação aos costumes, à cultura, né, e o próprio Satanás tentando, né, cada pessoa. Então, provações, tentações aqui hoje seria aplicado dessa forma. Naquele tempo se referia muito mais à perseguição que o Império Romano estava desenvolvendo sobre a igreja. Né? Então a Epístola de Tiago é um bom livro para a gente ler, reler várias vezes, porque ela é muito prática e vai trazer assim conselhos muito importantes para a manutenção da vida cristã. Bom, a autoria, como se já sabe, né, não precisamos nem ler aqui diretamente, já está bem dito, né? A autoria é de Tiago, não o Tiago apóstolo, né? Não o Tiago apóstolo. Agora, uma coisa interessante está aqui no livro é que a Bíblia fala de vários Tiagos, por isso que há essa confusão, né? Olha aí, primeiro Tiago, um dos filhos de Zebedeu, irmão do apóstolo João, né? Depois tem também Tiago, filho de Alfeu, o apóstolo. Né? Então você tem um Tiago na Bíblia, irmão de João. Você tem um Tiago, o filho de Alfeu, que era apóstolo. Você tem também, isso tudo com referência aí, né? Está aí no livro. Um Tiago, pai de Judas, não o Iscariote. Então tinha mais de uma pessoa com Judas, com o nome Judas, que aparece na Bíblia. E quarto Tiago, o irmão do Senhor, né? Mateus 3:55, Marcos 6:3, né? Gálatas 1:19, vai mostrar que Jesus tinha irmãos, né? Então, analisando de forma sucinta, o mais indicado como autor dessa epístola é Tiago, irmão do Senhor, uma vez que o primeiro Tiago, pai de Judas, bem como o segundo, filho de Alfeu, possuem participações obscuras nos relatos do Novo Testamento, ou seja, poucos
pouco citou eles não têm destaque, então dificilmente seriam essas pessoas, né, para ser o escritor. O terceiro, Tiago da lista, por sua vez, não é tão obscuro assim, né, assumindo um papel de considerável relevância. Mas a época de sua morte, em cerca de 44, não nos permite apontá-lo como possível autor dessa primeira epístola geral. Logo, as evidências apontam o último, Tiago, como autor da presente missiva, né, ou do presente livro. Isso também já está bem definido, né, não há dúvida. Se perguntassem se Tiago tinha condições para escrever uma epístola, haja vista que na época do ministério público de Jesus, ele e seus outros irmãos não acreditavam que Jesus fosse de fato o Messias prometido. A resposta era sim, pois, embora não tivesse se convertido durante as atividades de Jesus, Tiago tornou-se testemunha ocular de sua ressurreição. 1 Coríntios 15, 7 vai falar sobre isso. E obteve igualmente a experiência do batismo do Espírito Santo. Atos 1:14. Ele estava lá, né, entre os 120. Ademais, sua conversão genuína a Cristo e seu pleno envolvimento com o reino de Deus e a propagação do Evangelho foram determinantes ao destaque que obteve na liderança da igreja em Jerusalém. E anos depois assumiria uma postura que mudaria completamente o rumo da igreja. Seu parecer favorável a que os cristãos gentios não se submetessem aos ritos da legislação judaica. Então, um outro destaque muito importante do Tiago no texto bíblico, né, está aí justamente no capítulo 15 de Atos, quando tem lá aquela discussão sobre Paulo e os gentios, né, se os gentios podiam ou não ser salvos. Olha que coisa interessante, né? Eles estavam lá decidindo, né, preocupados se os gentios podiam fazer parte da igreja ou não. E a pessoa que definiu, deu o veredito, porque houve muita discussão, prós e contra, né, foi Tiago. Então, Tiago levantou-se na assembleia, na reunião, e definiu: olha, irmão, é o seguinte, se Deus tem manifestado a eles como a nós, então, o que nós vamos fazer? Agora, pede eles para observar a seguinte coisa, né, essas 4 coisas: não alimentar de sangue, não usar carne sacrificada, fugir da idolatria e da prostituição, né, e continuar servindo a Deus. Então, de certa maneira, Tiago falou que os gentios não precisariam da circuncisão ou mesmo de praticar a lei, né, de Moisés. Então, ele nos libertou disso. A época em que a carta foi escrita, né, possivelmente aqui antes do ano 62, ou seja, antes de Tiago ser martirizado, né? Então, antes do ano 62 é o tempo em que foi escrito, né, essa carta aqui, a carta de Tiago. Caminhando um pouco mais e levando em consideração a ausência de qualquer referência à controvérsia em torno da questão judaizante, conforme narrado em Atos 15. Alguns estudiosos sugerem que a data para a redação da epístola não seja fixada depois do ano 49, ano da realização do Concílio de Jerusalém. Temos então a data limite para a redação da carta, 42 ou 62. Essas datas, irmãos, elas são assim, né? Elas servem para a gente situar, mas na verdade garantir 100% nunca foi a intenção dessas datas, garantir 100%, mas né, baseado em acontecimentos, dá uma ideia para a gente do período, né, em que foi escrita essas cartas, né? Muito bem. Vamos aqui na página 235, nós temos aí o esboço, né, da epístola, a divisão, a sequência, e por essa sequência aqui, esse esboço, dá para a gente perceber de maneira mais clara os assuntos, né, que foram tratados nessa carta. Primeiro aí, né, no capítulo 1, nós vemos aí as provações, ele fala sobre as provações e o benefício da provação. Que isso é uma coisa que o estudante de teologia tem que entender, aceitar e ser
ele não pode ter dúvida nesse assunto, ou seja, as lutas, os problemas, a dor, a tristeza, a adversidade, elas trazem benefícios para um verdadeiro cristão. Né? Lógico, um verdadeiro cristão que não murmura, não desiste, não desanima, mas que encara, né, as provações, ele vai sair muito mais forte, muito mais experiente, né, muito mais pronto para o evangelho. Essa provação vai dar a ele experiência, né? Então, aceitá-los como meio de crescimento, orar por sabedoria ao lidar com as provações, regozijar-se pelo efeito nivelador, né, nas pessoas, reconhecer a diferença entre provação e tentação. A gente não tem espaço aqui para fazer essa diferença agora, mostrar, né? Porque a nossa Bíblia, o português, por ser um idioma pobre, ele usa muitas vezes uma mesma palavra para se referir a muitas coisas. E aí quem está lendo tem que tomar cuidado, tem que ver qual que é o contexto, né, para poder descobrir a que está se referindo aquela palavra. É tipo assim, a palavra coco. Você escreve coco, mas você fala cocô, que o coco é uma coisa, o cocô é outra coisa, mas a palavra é a mesma, certo? Você fala assim também, oficina, né? A oficina ela pode ser usada para oficina mecânica, para oficina de artes, né? Uma oficina de arte, uma oficina mecânica, né? Uma oficina, né? E marcenaria e muitas outras, né? Muitas outras, pode significar muitas outras coisas. Uma das palavras também bem forte nisso é conserto. Conserto. Né? Então a palavra conserto ela é usada para conserto de coisas, carro, coisas, concerto. Mas a palavra concerto pode ser usada também para um evento musical, né? um evento de música clássica. Então, concerto. E ainda pode significar o resolvimento de um problema entre duas pessoas. Elas se uniram, conversaram e fizeram um concerto, ou seja, né, resolveram um problema. Concerto pode significar resolver o problema. Né? Então, tentação e provação são duas coisas diferentes. Né? Tem hora que a Bíblia fala assim, bem-aventurado é o varão, o homem que sofre a tentação. O Tiago que ele fala isso. Né? Lá o salmista fala que Deus não tenta ninguém, não pode ser tentado e não tenta ninguém. Então, como é que fica isso? Numa hora feliz por ter a tentação e outra hora fala que Deus não tenta a ninguém. Né? Então, rapidamente, as palavras são diferentes no grego, né? A palavra tentação que foi usada aqui em Tiago é peirasmo, né? Peirasmo. E a palavra peirasmo quer dizer uma prova, um teste, significa teste, prova, né? E não no sentido de um mal, né? Uma maldade, né? Algo terrível que está acontecendo. Né? Depois ele fala aí sobre a prática da palavra, fala sobre sermos imparciais, fala sobre a fé, professar a fé, né? O cuidado com a língua, a sabedoria terrena, condutas, né? As condutas pecaminosas, o falar mal, né? dos irmãos. Fala também sobre o risco das riquezas, né? Quando isso se torna um egoísmo. Então esses são alguns dos assuntos, né? Que Tiago trata. Né? Ele fala da genuína honestidade, fala um assunto muito falado em Tiago, que é a oração eficaz, né? Tiago 5, vai falar sobre a cura, ele fala sobre a cura, sobre o poder da oração, a intercessão, e ele mostra a maneira correta de receber a cura. Né? Então a epístola de Tiago ela é muito teológica, muito. Por quê? Porque ela explica certas coisas da maneira correta, sobre a tentação, sobre os procedimentos com as viúvas, a verdadeira religião, né? Sobre a língua, comportamento.
E quando ela fala de algo poderoso, como oração para cura, ela mostra também um procedimento, né? E uma das coisas que fica clara em Tiago é: ninguém é curado se não arrepender dos seus pecados. Isso está, e teologicamente está no texto. Muitas vezes nós oramos, intercedemos pelas pessoas, mas o correto é, primeiro, essas pessoas serem perdoadas, aliás, arrependerem de seus pecados para ser perdoadas, e em segundo, e depois a manifestação da cura. Isso é só um detalhezinho da carta de Tiago, e ela traz vários esclarecimentos sobre isso. Então é um livro muito bom. A segunda carta do grupo das Gerais é Pedro, as cartas de Pedro. Primeiro e segundo Pedro, as duas cartas que o apóstolo, né, um dos principais apóstolos de Jesus, se não o principal, escreveu. E a gente sempre fala que Pedro é semi-analfabeto, né? E realmente essa é uma característica dele. O problema é que não quer dizer que Pedro não escrevia, né? É que ele tinha pouco analfabeto no sentido de pouco conhecimento, pouca cultura. E depois também Pedro teve muito ao lado dele o João Marcos, o mesmo escritor do Evangelho de Marcos. Inclusive, o Marcos, né, ou João Marcos, que escreveu o Evangelho, ele escreveu o seu Evangelho baseado principalmente nas informações de Pedro, né? E provavelmente ele pode ter sido ele o escritor, né, que cunhou, né, as ideias do apóstolo Pedro. O livro leva o seu nome, mas possivelmente, né, pode ter sido ele. A gente vai descobrir isso daqui. Ó, escritas por Pedro, primeiro e segundo Pedro são as únicas epístolas do Novo Testamento escritas por esse apóstolo, cada uma das quais com um propósito bem definido. Na primeira epístola, Pedro procura mostrar aos leitores a suprema importância da salvação que Cristo outorga aos eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Você vê que é bem pastoral, né, os conselhos, a ideia de Pedro. Sem deixar, obviamente, de exortá-los acerca da perseverança que devem demonstrar ante as provações, na segunda epístola, por sua vez, o enfoque muda um pouco, mas ainda assim Pedro tem em mente a subsistência da própria igreja diante de todos os desafios enfrentados por ela. Portanto, procura advertir a igreja acerca dos falsos ensinadores e das nefastas heresias ensinadas por eles, né? Então, o discurso de Pedro caminhou nesses dois sentidos. Primeiro, mostrar a tão grande salvação propiciada por Jesus, conseguido, né, que Jesus trouxe a nós. No primeiro livro ele fixa nisso. E no segundo, ele já trabalha um pouco mais no combate às terríveis heresias que existiam naquela época. Tanto Paulo como Pedro, né, Tiago também, uma das principais lutas dos apóstolos, né, naquele início da fé, foi a luta contra as heresias. Gnósticos, né, que não acreditavam que Jesus era Deus, né? Eles diziam que é impossível um Deus entrar no corpo humano pecador. Isso era uma das ideias dos gnósticos, né? Tinha também os judaizantes, que só aceitavam a salvação passando também pela lei de Moisés, passando por Jesus, mas também pela lei de Moisés, né? E havia também outros grupos, né, menores, com outras crenças, como o pessoal do ascetismo, né, que diziam que se consegue a salvação, ou seja, a salvação só seria conseguida através de sacrifícios humanos, sacrifícios físicos, melhor dizendo, onde as pessoas ou comiam demais para estragar o corpo e assim destruir o corpo, né, com a ideia de que a alma seria aprimorada, ou negando comidas, né, alimento, deixando com que esse corpo se enfraquecesse, adoecesse, para poder assim punir, né, o corpo e garantir a liberdade da alma, a salvação da alma. Então, essas heresias eram abundantes no meio da igreja. Não é que essas heresias existiam fora da igreja, não.
elas estavam dentro das igrejas. Isso porque, irmãos, é gente de tudo quanto é nacionalidade vindo para a igreja, né? Tudo quanto é crença vindo para a igreja. A igreja não tinha aquela organização como nós temos hoje, doutrina, costume, né? Essas coisas bem definidas. Então, nesse início aí era muito confuso, né? E muito complicado manter a saúde espiritual. Bom, no segundo parágrafo aí da página 226. A primeira epístola endereçada aos irmãos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, né? Irmãos da dispersão quer dizer cristãos que fugiram de Jerusalém para não morrer durante a perseguição que o próprio Paulo fez, né? E depois outras mais perseguição contra os cristãos em Jerusalém, né? Em Israel. Então, aqueles cristãos fugiram e Pedro escreveu a eles, nos lugares onde eles estavam. Visava confortá-los e encorajá-los ante as terríveis provações pelas quais estavam passando, chamando a atenção para a viva esperança que emerge do coração daqueles que creem em Cristo. Afinal de contas, enfrentavam aquela onda de sofrimento porque amavam o justo e sabiam que Deus estava no controle de tudo. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam as suas almas ao fiel Criador na prática do bem. Acredito que a Igreja Católica até pode ter pegado esse costume de encomendar as almas depois da morte, né, baseada nessa afirmação. Mas a ideia de encomendar aqui está dizendo, seria o quê? Durante a sua vida, você vive uma vida cristã, né, e se identifica com Deus, Deus passa a te conhecer, saber quem você é, ver as suas obras, e você fica notável, visto, né, diante de Deus. Então, encomendar aqui é no sentido de estar em contato. Né? Bom, a segunda epístola, conforme assinalamos acima, passa da consolação para a advertência. Pedro se preocupa agora não mais com a possibilidade de que seus leitores percam a esperança e o ânimo ante as perseguições, mas com a investida de falsos mestres, os quais disseminavam ensinos contrários às verdades do Evangelho, propagavam uma moralidade relativa e negavam até mesmo a volta de Cristo. Olha aqui, heresias, né, dentro da igreja. Os falsos mestres, segundo o apóstolo Pedro, interpretavam as Escrituras mediante seu particular conhecimento, deixando de lado o verdadeiro conhecimento, o conhecimento salvífico de Cristo. Então esse já era um problema sério que havia na igreja primitiva, né, nas igrejas que estavam espalhadas. E nessa segunda carta que Pedro escreve a essas pessoas que fugiram de Jerusalém e estavam aí nessas regiões já mencionadas aqui, né, na Frígia, né, Capadócia, Ásia, Galácia, então eram regiões diferentes, com muitos crentes, cristãos, e estavam sofrendo aí os ataques dos falsos mestres. Né? Ficar bem atento, irmãos, porque, né, nós estamos vivendo também uma época de falsos mestres. Né? E os falsos mestres, eles sempre são facilmente aceitos, porque eles têm, né, uma linguagem, né, uma palavra, um ensinamento que agrada, né? Que agrada as pessoas, que agrada a igreja, que agrada os crentes, mas, infelizmente, o interesse que está por trás disso é outro, e não propriamente o reino de Deus. Bom, autoria, página 227, autoria. O autor identifica-se como Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, na primeira epístola 1:1, e na segunda como Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Em ambas as epístolas existem dúvidas em relação à perfeita identidade de seu autor. Na primeira epístola ele se mostra como tendo sido testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo. Ademais, há um paralelo muito forte entre aquilo que o autor ensinava e aquilo que Cristo ensinou durante seu ministério público. Também percebemos a semelhança entre os discursos, né, de Pedro em Atos dos Apóstolos. Bom, a autoria aqui, irmãos, ela é inegável, né, porque Pedro ele próprio se apresenta
né, nos versículos iniciais das duas epístolas, dizendo, né, ele, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, né, como o escritor dessas duas epístolas. Então, não há muita preocupação quanto a isso. É Pedro mesmo. Na segunda epístola, o autor declara ter sido presente no Monte da Transfiguração, segundo Pedro, né, 1:16 e 8, e de que em breve seria martirizado. Relato que se aproxima da predição feita pelo próprio Cristo durante seu ministério, João 21:18. O autor dessa segunda epístola se refere ao apóstolo como amado irmão, referência que somente seria justificada se proferida por alguém que verdadeiramente tivesse estreitos laços de amizade. Ademais, segundo Rienach e Rogers, a frase não se refere tão somente aos irmãos na fé, mas, neste caso específico, a um apóstolo, ou seja, o autor fala de irmão para irmão, de apóstolo para apóstolo. Isso coaduna com a alegação espalhada por toda a epístola de que trata de Pedro, o apóstolo. Então é uma epístola que tem assim um assunto mais direto, né? Muito bem, irmãos, voltando aqui, vamos ver aí sobre o local, né, e a data da redação. Partindo do pressuposto que Pedro, o apóstolo, tenha sido o autor de ambas as epístolas, a tarefa de apontar uma data plausível para elas fica relativamente fácil, né? É só saber a data que Pedro morreu, tem que ser antes disso. Assim, presume-se que as epístolas tenham sido redigidas em algum momento entre 64 e 68, levando em consideração dois fatores: a perseguição sofrida pela igreja e segundo a morte do apóstolo Pedro. Então fica fácil, né? Se você vê aí, por exemplo, a data do Pentecoste, né? E a data do sofrimento de Pedro, a morte de Pedro, então aí dá para a gente perceber, né, o período. E também a questão dessa perseguição forte, porque no ano 70, né, houve a destruição de Jerusalém, uma grande perseguição aí, principalmente contra os cristãos, né? A perseguição a que nos referimos foi aquela patrocinada pelo Império Nero em 64 e 67. Então, o caso histórico dá muito certo aí com o fato histórico muito certo com a época da escrita, né? Que, aliás, foi a primeira das perseguições imperiais, as quais ainda que intermitentes, estenderam-se pelo espaço de 350 anos até a época de Constantino o Grande, 280 a 337. Isso aqui é importante, irmãos, porque olha o que acontece. Essa é a primeira das perseguições imperiais. Mas antes disso, já havia muita perseguição contra os cristãos em Jerusalém e em todas as cidades, né, da região. Inclusive, Paulo fala muito sobre isso. Então, o que a gente tem que entender? Que a primeira perseguição contra a igreja não foi os romanos, não é o Império Romano, é os próprios judeus, tipo Paulo, né, o Sinédrio, os sacerdotes, né? Então, a primeira perseguição contra a igreja é o povo judeu, né? E um destaque aí é Paulo. Depois, então, nessa época aqui, próximo do ano 70, como que vem a perseguição dos romanos? A história mostra que os judeus, não conseguindo abafar a igreja e a perseguição deles não estar tendo muito sucesso, até porque muitos judeus que perseguiam se convertiam, acontecia que eles recorreram ao imperador e muitas vezes acusaram os cristãos diante do imperador como dissidentes, como alguém que estava querendo levantar contra Roma, buscando a liberdade, sair fora do Império Romano. Então, eles convenciam os imperadores sobre isso, e aí os imperadores perseguiam os cristãos. Mas, de um modo geral, os imperadores em si não tinham muito problema com os cristãos, porque Roma sempre deixava as pessoas seguirem a sua religião. O problema é que os judeus usavam falsidade, dizendo que eles estavam, né, querendo se levantar contra o Império Romano. Aí fica difícil, né? E também a questão lá da igreja não adorar o imperador.
né, não prestar culto ao imperador, não queimar incenso. Então isso também levou muito eles à perseguição. Bom, nós estamos aqui então próximo, né, do ano 70, né? Aqui, a perseguição a que, página 228, a perseguição a que nos referimos foi aquela patrocinada pelo imperador Nero, né? Que aliás foi a primeira das perseguições imperiais, as quais ainda, né, que intermitentes, estenderam-se até o Constantino, aí, 337, quando ele converteu-se ao cristianismo. A igreja, à época em que as epístolas foram escritas, foi tenazmente perseguida à prova de ferro e fogo, né? Então a carta foi escrita mesmo aí no ano 64 a 68. O esboço que nós temos aí, né? Aquilo lá que está lá, ele trata de vários assuntos, né? Pedro trata nas suas duas cartas salvação pela fé, santidade pela obediência, deveres cívicos, né? Deveres domésticos, deveres dos servos para com os senhores, deveres das esposas, o cara com os maridos, né? Ele fala isso também, e vice-versa, dos maridos para com a esposa. Então é uma carta bem interessante de assuntos, irmãos, que nós precisamos no dia a dia. É importante a gente estar falando aí dessas cartas, né? Ele fala aí também do sofrimento como bênção, né? O exemplo de Cristo no sofrimento e também da proximidade do tempo do fim. As cartas de Pedro são cartas muito escatológicas. Ele tem alguns assuntos, né, sobre a salvação e alguns assuntos sobre a segunda vinda de Cristo, né, e também sobre a posição dos mortos, né. Pedro fala muita coisa interessante sobre isso aí, né. Ele fala sobre os perigos do desvio da verdade, certeza da vida eterna, a vinda, né, do Senhor Jesus, e ele trata de alguns assuntos sobre os mortos, né, assuntos bem profundos. É importante estar estudando a carta de Pedro e com cuidado, precisa de cuidado para tratar de alguns assuntos que aí estão. Muito bem, irmãos, essa é a primeira parte aí das epístolas gerais, né? Vamos aqui à parte 2, que sobrou aqui, né? A parte 2 sobrou as epístolas de João e a epístola também de Judas, né? Para a gente terminar aqui essa aula. Então, epístolas gerais, parte 1 foi Tiago, 1º e 2º Pedro. Epístolas gerais, parte 2, nós vamos falar agora da 1º, 2º e 3º João e Judas, certo? As epístolas de João, né? 1º, 2º e 3º. As epístolas joaninas, como são chamadas, as obras escritas pelo apóstolo João, possuem uma unidade clássica. Cristo e sua obra redentora é o centro da sua discussão. Né? Não poderia ser diferente, né? O João, que escreveu o evangelho mais profundo sobre Jesus, ele não iria mudar o seu assunto, ele iria continuar falando aí da divindade, de Jesus, né? O Deus encarnado. Ele seguiria nesse rumo, né? E é o que ele continua. Os escritores, aliás, os escritos joaninos são os únicos em todo o Novo Testamento que englobam 3 gêneros literários distintos dentro da literatura canônica. Histórico, que é o Evangelho, então João usa 3 estilos literários, vamos ver. Ele é um historiador contando sobre Jesus, ele é um epistolar, né? Um escritor de epístola, escreve 3 epístolas, e ele é também, né, um profeta, podemos dizer, né, apocalíptico, né, um escritor de coisas vindouras, né. Ele é então um escritor de coisas vindouras, ele é um escritor de epístolas e ele é um escritor historiador. Então ele utiliza 3, né, porque na literatura nós temos aí, né, essas figuras, essas formas de escrita apocalíptica, né? Vocês veem aí filmes apocalípticos, então tem cineasta que faz filme apocalíptico, o fim do mundo, o dilúvio, o terremoto, o vulcão, né, destruindo tudo, etc. João escreve o Apocalipse, né? E tem também o escritor de cartas, né,
específicas para a igreja, para, né, e a história de Jesus. Legal, muito bom. Autoria e destinatário. A maioria dos estudiosos no Novo Testamento, né, entre eles o Dr. George Eldon, eles dizem o seguinte, o que eles dizem aqui, né, que 1º e 2º João, inseridas no grupo das epístolas gerais, mas todas as epístolas joaninas compartilham de uma autoria comum com o Evangelho segundo João, muito embora em nenhuma das 3 epístolas seu autor tenha feito menção direta de sua autoria. E também é verdade, né? Tanto o Evangelho como as 3 cartas não tem algo dizendo assim, eu, João, apóstolo do Senhor, escrevi para fulano, ciclano. Né? Vamos ver aqui. Mas é fácil perceber pela forma que ele escreveu, né? Olha aqui como que ele começa a primeira epístola. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, essas coisas, pois, vos escrevemos. Depois, na segunda epístola, 1:1. O presbítero, à senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. E a terceira ele começa assim, o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Entretanto, mesmo que as epístolas não tragam de forma explícita o nome de seu autor, isso fica facilmente perceptível mediante uma leitura mais atenta de suas páginas ou simples comparação de algumas referências conforme, né, o quadro abaixo. Né? É o que eu disse para vocês, né? Não tem assim, um versículo dizendo que é ele que escreveu, mas a forma de escrever, o assunto, né? Ele já começa aqui a primeira carta falando sobre o verbo, ele está falando sobre o verbo, o que era desde o princípio, o que nós vimos e aquilo que as nossas mãos tocaram, né? É isso que eu vos anuncio. Né? E depois a forma aqui carinhosa que ele se dirige a Gaio, um dos presbíteros da igreja naquela época. Então, João é, sem dúvida, o escritor das 3 epístolas. Temos aí um quadro que compara as passagens da primeira carta com a da segunda carta, que vão dar a ideia, né, mesmo de que ele é o escritor de ambas as cartas. Né? Um exemplo, vamos citar aqui um exemplo só. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Na segunda carta, ainda tinha muitas coisas que eu vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz para que a nossa alegria se completa. Né? Você vê que é uma linguagem mais suave do que a do apóstolo Paulo. Né? Lá em João ele falou que se fosse escrever tudo que ele sabia sobre Jesus, ele faz até uma hipérbole. Nem os livros do mundo todo caberiam. Então, dizendo que teria muito mais coisas de Jesus para escrever, mas resolveu não escrevê-las. Agora aqui ele fala de novo, né, que ele não escreveu tudo que deveria, né, mas preferiria ir falar pessoalmente com ele. Então, é a mesma característica de alguém que tinha muito para escrever, achou melhor não escrever, de alguém que tinha mais coisas para escrever, achou melhor não escrever de novo e ir pessoalmente falar. Então, é a característica de João para as 2 epístolas. Né? Bom, olhando esses quadros, a gente vai ver isso. Né? O quadro comparativo apresentado por Broadus Halley leva em consideração o Evangelho segundo João e as presentes epístolas, mostrando que é um mesmo autor, João, está por trás de cada uma das obras. Observe o quadro, né, consultando as referências. Bom, aqui esse segundo quadro aqui, né, na página 233, a gente teria que ter um tempo, né, para conferir os versículos do Evangelho, né, que vão ser muito parecidos com os versículos da primeira, segunda e terceira epístola. O que vai, de novo, mostrar que são características da mesma pessoa falando ou escrevendo. João. Né? Bom, na página 234, nós temos aí o objetivo da epístola, certo? O objetivo da epístola, da primeira epístola de João, gira em torno das orientações do apóstolo para reforçar a segurança cristã.
Ora, Paulo já está lá no ano 90, então a igreja já tinha passado, ou ainda estava passando, né, por terríveis perseguições, mas já tinha dado sinais de que resistiria. Porque se as perseguições iniciaram lá no início da igreja primitiva com os cristãos, depois teve os imperadores entrando na questão das perseguições, né? E nós já estamos aqui no ano 100 e a igreja está vibrante, então já é sinal de que essa igreja ela vai resistir, ela vai continuar. E aí, João, nessa época, está escrevendo para a igreja, né? E ele faz conselhos e orientações para uma igreja que está resistindo, precisa continuar resistindo, certo? Olha, então o objetivo gira em torno das orientações para reforçar a segurança cristã, enfatizando os princípios basilares do cristianismo e, semelhantemente, coibir toda e qualquer ideia contrária às verdades do Evangelho, evitando, consequentemente, o surgimento de grupos sectários dentro da igreja, né? Preocupação também lá dos apóstolos, dos primeiros escritores aí, né? Paulo, Pedro, Tiago, né? Escrita provavelmente em algum momento entre o ano 85 e 95, depois de Cristo, ou seja, após a redação do quarto evangelho e antes do Apocalipse, essa primeira epístola visava resguardar a integridade teológica da igreja. Por isso, trata acerca da encarnação do Verbo, da dimensão da verdade de Deus, da nocividade do pecado sobre o anticristo e, finalmente, a retidão, o amor e a certeza da vida eterna. O que eu percebo aqui, irmãos, é que ao escrever as epístolas, João está tratando de uma forma mais didática e teológica dos assuntos. Por isso que os assuntos de João, eles são sempre mais qualificados. O evangelho de João é mais qualificado, né? O evangelho, e agora as suas cartas, elas são também mais qualificadas, por quê? Porque elas, é como se ele estivesse fazendo assim, um resumo de tudo que estava acontecendo e aplicando o remédio no tempo certo. Paulo, né, teve que escrever né, às pressas para uma igreja, às pressas para outra igreja, às pressas para um lugar, tratar de assunto assim às pressas, porque o mal estava corroendo e ele tinha que aplicar o remédio rápido. Como João está escrevendo 30 e às vezes até 40 anos depois dos primeiros escritos, deu para ele ter uma visão, organizar o que ele ia falar e aplicar o remédio, né, no lugar certo, com a calma certa e com mais tranquilidade. Então, eu percebo os escritos de João assim, um pouco mais elaborados, né, mais preparados, até porque ele tem toda uma visão anterior para olhar, observar e ver, né, para onde que está indo os problemas e quais são esses problemas. E ele aplica o remédio certo, na hora certa. Então ele teve aí essa facilidade, né, então o objetivo dele, né, é combater aí esses problemas, né. Na segunda epístola, João, ainda preocupado com a questão doutrinária, adverte a igreja acerca da ação dos falsos mestres e suas heresias, fundamentada nas ideias do gnosticismo nascente, terrível gnosticismo. Na terceira epístola, por sua vez, João não está preocupado diretamente com os falsos mestres, sim resolver uma questão referente ao abuso de autoridade de um de seus obreiros, Diótrefes. Segundo essa epístola, João teria enviado uma carta à igreja que Diótrefes pastoreava, mas este, além de destruir a carta, recusou-se a dar hospedagem aos emissários de João, além de expulsar da igreja todos quantos os acolhessem. Assim, essa terceira epístola é uma solicitação para que Gaio acolha os irmãos que não foram recebidos por Diótrefes, né? 3 João, versículos 5 e 6. Ó, irmãos, problema é o que não faltava nas igrejas. Ou o problema é o que não falta na igreja primitiva. Isso é tão interessante, irmãos, e às vezes até uma burrice nossa, querer encontrar uma igreja perfeita. Às vezes nós assustamos, né, com os problemas da nossa igreja e
às vezes criticamos e desmerecemos até os obreiros, pastores e os próprios membros por causa de problemas que surgem entre nós. E isso é uma burrice muito grande, porque, olha aqui, o problema é que não faltou nas igrejas. Quando parecia que tudo estava melhorando, né, aparecia algo. Olha aqui o que aconteceu. O Diótrefes, né, líder, né, de uma das igrejas aí na época do apóstolo João, não recebe a carta de João, rasga a carta, não recebe os emissários, as pessoas que levaram a carta. Isso significa que o cara está dividindo a igreja, é um divisor. Está dividindo a igreja, está roubando os membros, está criando problema no meio da igreja, dissensões, divisões, e está atrapalhando a igreja, né? E aí o João escreve ao Gaio, que é presbítero, né? E pede Gaio para pelo menos receber os irmãos que foram levar a carta de João, né? Então a terceira carta ela é escrita nesse sentido, para resolver essa questão dessa pessoa, desse mau obreiro, né, que estava cuidando da igreja. E aí nós temos agora o esboço, né, que é um grande esboço com muitos assuntos, né, nas três cartas, né? Nas três cartas, ele fala aí do amor, ele fala sobre a força dos jovens, ele fala sobre a experiência, né, dos velhos, né, dos mais idosos, e ele fala sobre a divindade de Cristo, né? Ele fala sobre a vida eterna, também resposta às orações, né? Na segunda carta, olha aí, fala sobre a igreja como eleita, sobre a verdade, cita os fiéis do passado, sobre o amor de novo, né? Sobre a cautela. Na terceira, ele vai tratar aí da saúde espiritual, né? O andar na verdade, a hospitalidade. Bom, irmãos, voltando aqui, ó, durante muito tempo a Epístola de Judas foi posta em dúvida em relação à sua confiabilidade, como texto canônico, inspirado, por causa dos versículos 9, 14 e 15. Como está falando aqui no livro, o que vai acontecer? O Judas ele faz duas citações de coisas da época que o pessoal comentava, né, que estavam em livros apócrifos, como o livro de Enoque e também o livro da Ascensão de Jesus. Então existia o livro da Ascensão de Moisés, melhor dizendo, não de Jesus, de Moisés, né, que é aquele momento que ele fala lá que o anjo, né, Miguel, estava disputando com Satanás sobre o lugar onde o corpo de Moisés estava. Essa ideia é uma ideia que fazia parte de um livro chamado Ascensão de Moisés. Então, o livro fala de Moisés voltar para o céu. A Bíblia fala que Deus sepultou Moisés e ninguém sabe. Então, havia esse livro com essas ideias de que Moisés foi como Jesus, ascendeu ao céu, né? Ascensão de Moisés. Mas isso é uma citação de livro apócrifo. Então, na hora de organizar a Bíblia, quem estava analisando falou, aqui tem uma coisa que não é bíblico. Como nós vamos colocar na Bíblia um livro que tem algo que não é bíblico? E a outra coisa aqui é sobre, né, citações do livro de Enoque. O livro de Enoque, ultimamente, tem sido muito falado, discutido aí, né? Muita gente até está lendo o livro de Enoque. E o livro fala de muitas coisas apocalípticas, né? E ele tem muita informação da época, né, dos apóstolos, da igreja primitiva. Não é que é um livro do mal, de Satanás, demoníaco, não é nada disso. Apenas é um livro que não passou no teste de 100% inspiração divina para ser colocado na Bíblia. Esse livro da Ascensão de Moisés também é isso. Não é que o livro é do demônio, do mal, das trevas, ele não pode nem pecar, é tipo o livro de São Cipriano. Não, nada disso. São livros bons. E se puder lê-los, é muito bom, porque vai falar de coisas da época de Jesus e dos apóstolos e da igreja e do povo de Deus no Antigo Testamento, coisas que não estão na Bíblia, mas que aconteceram de verdade e que eram coisas sobre o povo de Deus, sobre a igreja, sobre os cristãos, algumas sobre o próprio Cristo, mas que não foram colocadas, não foram coisas assim
provadas que eram inspirados, eram comentários das pessoas, ideias, né, possibilidades, discussões. Por exemplo, vocês acham que os apóstolos, o Paulo, Pedro, Jesus, só falou, só conversou, só ensinou o que está na Bíblia? Outra coisa, os irmãos acham que tudo que Jesus ensinou está na Bíblia? Não está. E eles não conversaram só o que nós temos na Bíblia. Observe bem as viagens de Paulo. Paulo levava meses viajando. Então nós temos algumas coisas escritas da viagem, alguns acontecimentos. Só aquilo que aconteceu na viagem? Lógico que não. Aconteceram um monte de outras coisas na viagem, em cada viagem, que não está escrito na Bíblia. Jesus viajando da Galileia para Jerusalém. Né? Eu não lembro agora a quilometragem, mas é mais de 100 quilômetros a pé ou sobre animal. Aconteceram muitas coisas nesse caminho que não foram colocadas na Bíblia. Foram colocadas na Bíblia aquilo que o Espírito Santo orientou aos apóstolos colocarem na Bíblia. Só isso. Então o livro de Enoque e a Ascensão de Moisés e outros livros é um grupo de mais ou menos 16 livros considerados apócrifos, que são livros bons, mas não passaram no teste de 100% inspiração divina. O livro dos Macabeus, por exemplo, o primeiro e segundo Macabeus, é um livro fenomenal. Um livro muito bom, a história muito boa, que ajuda a gente a compreender o segmento da igreja, o que aconteceu, por que a igreja, por que teve uma perseguição no capítulo 8 de Atos, né? Por que os cristãos foram perseguidos, por que os judeus foram expulsos, né, de Jerusalém, depois foram expulsos de Roma. São coisas que não estão na Bíblia e que esses livros podem nos ajudar. Aí, por causa dessas duas citações, que Judas falou de algo que era comum na época, muita gente questionou o fato de Judas ter sido inspirado. Isso foi pesquisado, estudado, etc. E acabou que se resolveu, né, essa questão e Judas é um livro inspirado. Para a gente finalizar aí, irmãos, autoria e destinatário. A autoria da epístola não é nenhum mistério. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. A questão, entretanto, é sabermos a qual dos Tiagos a epístola se refere. Com absoluta certeza, não se trata de Tiago, o apóstolo, pois este havia sido martirizado nos primeiros anos da igreja. O mais provável é que tenha sido o Tiago, o irmão do Senhor e líder da igreja em Jerusalém. Neste caso, o autor dessa epístola seria Judas, um dos irmãos de Jesus. Bom, isso aqui para mim é novo. Eu nunca tinha pensado nisso e nem pesquisado, lido nada sobre isso. Sempre certeza que Tiago é irmão do Senhor. Agora, Judas, nunca imaginava. E realmente, né? Então, olha o que está escrito aí em Judas, né? No versículo 1, né? Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Lógico que esse Tiago aqui que ele está se referindo é o Tiago de destaque. E quem é o Tiago de maior destaque na Bíblia? Tiago, o irmão do Senhor, né? Tem o apóstolo Tiago, né? Que né, serviu aí como apóstolo, mas o Tiago, o escritor, né? O irmão do Senhor. Então, muito bom essa informação aqui, irmãos. Tem que estudar mesmo, né? A gente tem que estudar mesmo. Em relação aos destinatários, não há nada na epístola que possa servir de fundamentação para uma teoria consistente. Judas diz apenas, aos chamados queridos em Deus, Pai e conservados por Jesus Cristo. Entretanto, sugere com base na semelhança entre a situação da epístola de Judas e a situação mencionada por Pedro em sua segunda carta, que a presente epístola tenha sido endereçada às mesmas igrejas para a qual Pedro escreveu, ou seja, às igrejas da Ásia Menor, e em contrapartida, de um modo geral, às igrejas, né, como um todo. Aí ficaria um caráter universal, né, da igreja.
Muito bem, meus irmãos. Interessante aí, né? Para a gente terminar aqui de verdade, vamos aqui aos objetivos. Judas, ao escrever a epístola, tinha em mente combater as terríveis heresias que começavam a surgir na igreja. Os falsos mestres e seus nefastos ensinos foram duramente combatidos duramente combatido. Deles se diz: homens ímpios convertem em dissolução a graça, negam a Deus como Sodoma e Gomorra, contaminam a sua carne como animais irracionais e corrompem, são mancha em vossas festas, ondas abomináveis do mar que espumam suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas, murmuradores, queixosos de sua sorte, arrogantes, escarnecedores, não têm o Espírito Santo aí com letra maiúscula. A epístola deixa entender que Judas pretendia falar acerca de temas referentes à soteriologia, ou seja, sobre a salvação, mas mudou o itinerário da carta em virtude da notícia da ação desses hereges. Judas adverte a igreja a permanecer no amor de Deus. O que fica bem claro aqui, irmãos, é que Judas é mais enérgico do que Tiago. Ou podemos dizer melhor, Pedro, Tiago e Judas são, junto do apóstolo Paulo, são escritores enérgicos. E o Judas aqui é muito incisivo, é muito claro, é muito forte contra os falsos mestres e contra aquelas pessoas que querem desvirtuar ou prejudicar ou confundir a doutrina da igreja, o andamento da igreja. Tá? Muito bom isso daqui, muito bom. Muito bom. E temos aí por último o esboço da carta, né? Ele fala sobre os rebeldes, sobre Sodoma e Gomorra, né? Linguagem insolente, ele fala sobre caráter ímpio, conduta condenada. É uma carta também de cunho pastoral, podemos dizer, né? De cunho pastoral. E a principal luta dele aqui nessa carta é contra os falsos mestres. Bom, irmãos, vimos aí então essa etapa falando sobre, né, as cartas gerais, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João e Judas. E uma coisa que eu percebi aqui nessas cartas, né, gerais, finais aqui da Bíblia, era um momento muito tenso, muita perseguição, a igreja com muitos desafios por causa dos falsos mestres, as falsas doutrinas, muitas doutrinas falsas, muita heresia, e esses homens se levantam como tenazes pregadores contra as ideias erradas, os ensinamentos errados. É isso que são as cartas gerais, né? Não é mais coisas pontuais, igual Paulo escreveu nas suas cartas. Um problema em Corinto, um problema de Éfeso, um problema em Jerusalém, um problema em Roma, vamos tratar, vamos resolver. Não, aqui o problema se tornou geral, parece que todas as igrejas estão contaminadas com as heresias, com a vida cristã meio bagunçada, com a falta de entendimento de alguns princípios cristãos, e esses escritores, Pedro, João, Tiago e Judas, eles se levantam com uma pregação forte, com um ensino forte, com uma palavra forte contra as heresias que estavam no meio da igreja. Isso é o contexto, isso é a principal luta das epístolas gerais. 1º e 2º Pedro, Tiago, né? 1º Tiago, começando na ordem, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João e Judas, epístolas gerais, que não são escritas por Paulo, são escritas por essas pessoas, né? Tiago, Pedro, João e Judas, e a temática deles, a luta deles, o ensino deles é o combate às heresias e
e também explicação de assuntos, né, bem teológicos, como sobre os mortos, sobre a salvação, sobre o comportamento, sobre a vida cristã. No mais, Deus abençoe os irmãos e até a próxima aula em nome de Jesus.